Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, hoje resolveremos o exemplo 07, que trata-se de uma conexão entre vagões, em que a gente tem a componente azul como sendo o garfo, o componente vermelho é a haste e o cinza o pino. A gente tem ali também uma vista em corte, justamente para verificarmos como se dá o contato interno ali entre as peças. Pede-se que se identifique as tensões atuantes, para que calculemos cada uma delas e para que interpretemos após o cálculo, né, a feitura então da própria análise dos resultados. Então nós temos as forças, a força atuante e os parâmetros geométricos envolvidos, além do próprio mapeamento das regiões, de modo que tenhamos também os fatores de concentração de tensões, né, dessas regiões. Então vamos lá resolver. Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o exemplo 07, a que se refere a essa conexão garfo, haste, pino, conectando dois vagões, por exemplo, de um trem. Então a gente tem o seguinte: a primeira coisa é a identificação das tensões. Então, as informações estão sendo solicitadas numa ordem lógica e clara, de modo que essa seria a ordem exatamente que a gente precisa para resolver esse problema. Então, a gente pode dividir aqui, por exemplo, A.1 seria relativa à haste, né? E seria, por exemplo, o contato da haste com o pino. Então, como já dito anteriormente, não basta que tenhamos somente o contato físico de um componente com o outro, mas também uma outra vertente, que é a de produzir uma compressão superficial entre os componentes, ou seja, essa capacidade, esse fenômeno que ocorre de intensificar o contato e produzir com isso uma compressão superficial. Tá? Então é isso que configura a tensão de contato. Então o contato da haste com o pino. Então vamos colocar tudo da mesma cor, inclusive. Tração na região 1. Então, se vocês observarem lá no exemplo, existem três regiões básicas. Essa aqui é a tração na região 1, que é na própria haste, tá? Na transição geométrica da região 1. A gente tem também tração na região 2. A gente tem também tração na região 3. E, então, só para colocar aqui bonitinho, né? E o A.5, que se refere aí ao cisalhamento da haste, ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, a haste, o furo. Então, estamos nos referindo no cisalhar dessa região aqui. Então, na verdade, é haste, então,
cisalhamento na região 3, porque exatamente lá na região 3, se a gente olhar lá no slide, a gente vai perceber, tá? Para o garfo, a gente tem basicamente o mesmo mapeamento. Então a gente teria aqui A.6 garfo, teríamos a mesma descrição, porém no garfo. Tá? Então seria contato do garfo com o pino, tração na região 1, tração na região 2, tração na região 3 e cisalhamento na região 3. Idêntico. Não vou nem reproduzir aqui, mas esses itens vão então do A.6 até o A.10, certo? E no caso do pino, né, a gente tem aqui A.11 designado como cisalhamento do pino. Então, pino, cisalhamento, só para a gente seguir aqui essa ordem, a gente tem pino, contato com a haste e A.13 pino, contato com o garfo. E aí, em tese, para os objetivos propostos, nós identificamos todas as tensões atuantes, portanto. Agora a gente vai para o que pede o item B, que é propriamente o cálculo dessas tensões. Tá? Então deixa eu apagar aqui, para que a gente tenha espaço para o cálculo propriamente dito dessas tensões. Então a gente tem agora, por exemplo, o item B.1, que é correspondente ao item A.1, tá? Então a gente vai calcular aqui o contato da haste com o pino, correto? Então a gente tem o quê? Se é contato, a gente tem uma tensão de natureza sigma, tá? Então sigma A.1 vai ser igual a força sobre a área projetada, que nesse caso específico, né? Então a gente está traduzindo aqui, só para deixar um parênteses aí, a gente está traduzindo essa força de kgf para newtons, tá? Então eu vou fazer aqui um F sobre dp vezes A, correto? Então isso vai ser, na verdade, o quê? 8.000 vezes 9,81, tá? Para converter isso para newton. E quanto vale o dp? Vale 25,4 vezes 35, que vale o A. Então a gente vai obter aqui, portanto, para sigma A.1, o valor de 88279 megapascais. Já sai em megapascais porque a gente está utilizando Newton e está utilizando simultaneamente milímetro como unidade geométrica. Então a gente tem 88,279. Para o item B.1, a gente tem então sigma A
para o item B.2, aliás, desculpa, A.2, a gente tem, então, tração na região 1 da haste, né? Então a gente tem o seguinte, só que como agora a gente tem uma transição geométrica, vai aparecer aqui um concentrador de tensão, correspondente à região, correspondente ao tipo de tensão. Por isso é que a gente tem lá um KTH1, ou seja, coeficiente de concentração fator de concentração de tensão em tração para a região da haste 1, região 1 da haste. Então, vezes o que a gente tem aqui como F sobre π dH ao quadrado sobre 4, que é exatamente aquela área circular que resiste da haste, né? Então a gente tem aqui agora que sigma A.2 vale 369,541 megapascais, correto? Fazendo raciocínio aí análogo para B.3, que se trata de sigma A.3. Então agora a gente tem o KTH2, tá? F sobre A vezes E, que é a área resistente da região 2. Então a gente tem aqui sigma A.3 valendo 71,345 megapascais. Então façam aí, façam os cálculos passo a passo, de modo que a verificar a acuracidade desses valores. Tá? Então a gente agora vai fazer o B.4, que se refere ao sigma A.4, que se refere aí então ao concentrador de tensão da região 3. Então a gente tem o seguinte, KTH3 vezes F A E menos dP. Então essa é a área da região do furo ali, tá? E então a gente tem o seguinte, sigma A.4 vale 165,686 megapascais. Então essa é a tensão ali na região 3 do furo, nesse caso. E temos também, para completar, na haste, o B.5, que se refere agora a uma tensão tal A.5, né? Ela é de cisalhamento, portanto a natureza é tal. De modo que a gente tem, então, agora um fator de concentração de tensões K de cisalhamento, C, a haste 3, ou seja, a terceira região, a região 3 da haste em cisalhamento. De modo que a gente tem, então, F 2 vezes C vezes A, que é justamente aquele desenho que eu fiz aqui quando a gente estava fazendo o item A, ou seja, cisalhando a haste por dois caminhos. Por que são aqueles dois caminhos e não um só? Justamente porque ali, aquelas duas tangentes são as que a gente possui a maior concentração de tensão. Então a gente tem aqui tal A.5 valendo 57,076 megapascais, tá? Então, vamos fazer agora o B.6.
que se refere então agora ao contato, só que agora do garfo com o pino. Tá? Então a gente tem o seguinte, o sigma A.6 sendo F sobre 2 dp vezes B. Ou seja, na verdade, como agora a gente tem duas pernas do garfo, né? Essa área de contato foi duplicada por conta de cada perna ter a sua área. Então a gente tem aqui B.6, então a gente tem aqui na verdade sigma A.6 valendo 51,496 megapascais. Tá? Então esse é o contato do garfo com o pino. A gente tem também o B.7, que se refere também a uma tensão sigma A.7, que é na região 1 do garfo, tração na região 1 do garfo, de modo que a gente tem então F sobre π sobre 4, diâmetro do garfo ao quadrado. Tá? Então a gente tem aqui o seguinte, que sigma A.7 vale então 157,984 megapascais. Tá? Então a gente tem aqui agora o cálculo da região 1 em tração no garfo. Além disso, temos B.8, que se refere também a uma tensão sigma A.8, que é na região 2 do garfo, tração na região 2 do garfo. Só um momento aqui, porque na verdade, só voltando aqui, então na verdade aqui ó, existe o fator de concentração de tensão, tá? Então a gente tem um KTG, deixa eu só apagar aqui um pouco. Então a gente tem um KTG1, tá? Ou seja, porque existe uma transição geométrica aqui, então perdoem-me aí. E aí sim o resultado está correto de acordo com a colocação do fator de concentração de tensão aqui. E a gente tem para a região 2, então, fator de concentração de tensão, garfo, região 2, né? A gente tem, então, F 2 vezes B vezes E, né, que é justamente naquele pescoço do garfo, né, aquela região, de modo que a gente tem então sigma A.8 valendo 61,346 megapascais. Tá, então a gente calculou aí já na região 2 do garfo em tração. Vamos calcular agora B.9, que se refere ainda a uma tensão sigma A.9, e a gente está falando agora da região 3 do garfo submetida à tração. Então a gente tem um fator de concentração de tensão TG3, tá? Por conta da gente estar agora na região do furo, a análise é na região do furo. Então a gente tem F2BE menos DP, correto?
Então a gente tem aquela área resistente na região do furo, de modo então que sigma A ponto 9 resulte em 96,650 megapascais. Então a gente calculou aqui agora tração na região do furo, no garfo, tá? Região 3, portanto. Agora a gente tem B.10, que se refere já a uma tensão de natureza tal, por ser o cisalhamento do garfo, né? Então A.10. Então a gente agora tem um fator de concentração de tensão, que não é mais em tração, mas é cisalhamento do garfo, tá? Na região 3. Então o cisalhamento ali vai produzir F4B vezes C, tá? Então, tal A.10 fornecerá 33,295 megapascais. Então aí calculamos o cisalhamento do garfo na região do furo. Temos também B.11, que se refere ao cisalhamento do pino, de modo que então a gente tem um tal A.11 F. Qual seria a área resistente ali? A área resistente é basicamente dois diâmetros, né, duas áreas equivalentes às áreas diametrais do pino. Então a gente tem π4 vezes dp ao quadrado vezes 2, porque justamente são duas áreas que precisam ser cisalhadas, de modo que obtenhamos a falha. E de modo que tal A.11, a gente tem então o seguinte: 77,441. Perfeito. Então, para B.12, a gente tem o cisalhamento, quer dizer, na verdade, o contato do pino com a haste. Então a gente viu que o contato do pino com a haste é isso aqui, ó. De modo que o contato da haste com o pino é o mesmo que o contato do pino com a haste. Então, sigma A.12 é igual a sigma A.1. Correto? Não há nenhuma distinção nisso. E B.13 se refere à tensão de contato do pino com o garfo. Só que a tensão de contato do garfo com o pino é essa aqui. Então, sigma A.13 é o mesmo que sigma A.6. Correto? Então a gente tem todas as tensões calculadas e pede-se também uma análise dos resultados. Então a gente pode perceber, por exemplo, o que a gente pode fazer de distinções aqui? A gente pode verificar tensões máximas, tensões mínimas. Então, por exemplo, no que se refere à natureza sigma, né? Vamos fazer aqui uma sigma. Então a gente tem aqui um mínimo e a gente tem aqui um máximo e aqui a gente tem natureza
Vamos colocar aqui de maneira mais interessante. Vamos colocar aqui sigma. Vamos colocar aqui tal. Então, se a gente observar, vamos verificar qual é a mínima sigma que a gente calculou. A gente tem 96, 61, 51. A mínima sigma é, portanto, 51, que é, vamos colocar aqui então, 51, é melhor a gente 496, que se refere, vamos colocar em termos dos códigos que nós atribuímos, já que é mais fácil. Então, sigma A.6. Agora, qual é a sigma máxima? A gente tem 165, 369, né? Então, a gente tem essa aqui como sendo a máxima. Então, a gente tem, ó, sigma A.2 de natureza tal. Qual seria a mínima? Então, a gente tem 33, temos, o que mais aqui? 57, então 33 correspondente a tal A.10. Então, vamos colocar aqui tal A.10. E qual seria a máxima de tal? A gente tem 77, 57, então seria propriamente tal A.11. Tal A.11. Tá? Se eventualmente nesse exemplo a gente ainda não tem essa questão, mas vamos só terminar essa tabela aqui. Mas se eventualmente a gente tem o mesmo material para todos os componentes, essa tabela nos ajuda a mapear pontos fortes e pontos fracos do equipamento, né? Então aqui nada e aqui dessa maneira. Então uma tabelinha, né, com um mapeamento de tensões máximas e mínimas, de modo que a gente saiba. Então qual é o objetivo aqui? É descobrir pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes, no sentido até de enfraquecê-los para otimizar material, e pontos fracos, no sentido de fortalecê-los para que eles não sejam ali o ponto de falha, por exemplo, desse equipamento. Tá? Então essa aqui é uma análise bem básica, a gente vai fazer um exemplo mais à frente, justamente com relação à segurança, né, o quesito segurança, e aí a gente vai poder explorar melhor esse conceito da análise desse problema. Tá? Então, agradeço, muito obrigado, até a próxima. Bom, me despeço por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.